Tecnologia, entretenimento, internet, mídias digitais. Papo de Futuro com Beth Veloso. Mais uma vez, Papo de Futuro com Beth Veloso. Tudo bem, Beth? Como é que vai? Tudo bem, Mauro? Tudo bem quem acompanha a gente aqui no painel eletrônico? Bom, Beth, de todos os riscos relacionados à inteligência artificial, o que a gente mais teme é que ela comece a expressar emoções, como o ser humano. Muitas pessoas acabam ironizando, dizem que isso não vai acontecer, mas tem uma geração que cresceu imersa no mundo digital, que confia tanto nessa tecnologia que está revelando os seus segredos mais íntimos para ela. E esse é o nosso tema de hoje, o papel das mídias digitais como conselheiras emocionais e afetivas. Beth, como é que uma máquina pode compreender emoções sem realmente sentir essas emoções? Mauro, a gente acha que já viu tudo e a tecnologia vem e surpreende mais uma vez. Há uma tendência crescente agora na internet de usar a inteligência artificial, a generativa como o ChatGPT, como um confessionário. Mais do que isso até, para você ter aconselhamento psicológico. Em outras palavras, a IA, Mauro, se transformou num psicólogo para uma legião de internautas, especialmente os jovens. Isso acontece, e isso veio a mim através de uma ONG que há mais de 15 anos atua nessa literacia, enfim, nessa educação digital e que identificou esse grande problema de crianças estarem fazendo perguntas, dialogando com a máquina, com os sistemas inteligentes, para poder desabafar. Essa organização é a Associação pela Saúde Emocional de Crianças e Adolescentes. E quem trabalha com essa temática é a psicóloga Tainá Gomes. Ela nos explica qual é o objetivo da entidade e as principais preocupações que existem hoje no uso desse mundo digital. Hoje eu trabalho com a ASEC, que é a Associação pela Saúde Emocional de Crianças e Adolescentes, mas que trabalha também produzindo impacto para outras populações, outros grupos. E a gente tem hoje a Comunidade para Jovens Embaixadores pela Saúde Mental, que foi uma proposta da ASEC, através do Movimento Estabilidade Jovem, que é um movimento que partiu ali do interesse da juventude de começar a pautar suas demandas dentro da instituição primeira, que é a ASEC, e que vem trazendo uma formação para 10 embaixadores de regiões diferentes do Brasil, uma formação que passa pela promoção de saúde mental, trazendo temáticas relevantes dentro desse contexto de maneira referenciada. E o que a gente faz é produzir nesses jovens essa formação para que eles possam replicar dentro do seu território através de rodas de conversa que utilizem a nossa metodologia, que é a metodologia do caixa de ferramentas, que traz aí estratégias e outras perspectivas para que as juventudes possam lidar com os seus problemas, suas dificuldades, enfrentando isso de maneira mais saudável e menos nociva para si, para as pessoas ao redor e para aquilo que elas desejam ter em sua própria existência. O que seriam essas ferramentas, Beth? Que tipo de recursos podem ser dados aos jovens para lidar com as suas próprias emoções e sentimentos? Então, Mauro, essas ferramentas, elas partem de formar esses embaixadores, como colocou a Tainá, multiplicar nas escolas, através dos próprios jovens, recrutando eles para que eles façam um trabalho local dentro das suas comunidades, para que a gente entenda que saúde mental, apoio emocional, não é uma coisa que possa ser feita sem supervisão. Você tem que buscar uma rede de saúde, você tem que buscar o próprio aconselhamento dentro de uma escola, buscar um apoio do governo ou até mesmo na família, conversar com um amigo. É importante a gente entender que as ferramentas tecnológicas nos trazem uma realidade desconcertante. Estamos cada vez mais conectados com máquinas e menos conectados com pessoas, com relações e ambientes realmente genuínos e verdadeiros. A gente fala bastante desse assunto aqui, é muito importante frisar para uma geração que já nasceu muito ligada à tecnologia. E confiar na máquina o seu segredo tem vários problemas e várias implicações. Além de evitar o contato humano direto, que nos impõe muitos desafios, a relação humana sempre é uma relação cheia de conflitos, divergências, tensões, a gente acaba também buscando na tecnologia essa substituição para as relações familiares,
para tratar questões também de ciberbullying. E o que acontece? Nessas ferramentas, nessa caixa de ferramenta que a Tainá busca como coordenadora desse programa, ela defende que as crianças tenham espaço para colocar os seus sentimentos, para colocar o seu estresse, para ser acolhido, para ter voz, para ter uma participação mais ativa. E é um trabalho que funciona, Mauro. Olha só, de 2018 a 2019, em parceria com o grupo da UERJ, foi desenvolvido um programa piloto que se chama Programa Inovador, e várias escolas passaram a ter uma discussão e um apoio na prevenção de suicídio nessas escolas, nessas instituições. Até 2020, é uma estatística que eu tenho, foram mais de 354 mil crianças e adolescentes atendidos, envolvendo mais de 8 mil educadores e 8 mil famílias também participando em 105 municípios. As estratégias, então, Mauro, independem da gente ficar só no mundo virtual, que é regido por algoritmos, por toda essa complexidade de uma dinâmica que a gente não entende bem, para um cuidado realmente de uma possibilidade de expressão. A Tainá explica para a gente quais são os riscos que hoje você tem de usar um chat GPT ou até mesmo uma rede social para estar expondo os seus problemas, abrindo o seu coração e não ter e esperando um feedback que não vai vir. Não é um feedback verdadeiro. Vamos ouvi-la. Os riscos que a gente vê serem frequentes, né, são sobretudo o autodiagnóstico feito a partir desse contato com essas plataformas, né, que nem sempre são dados por profissionais da área, mas num contato ali com a inteligência artificial que está pré-programada para responder de acordo com a interação que esse indivíduo vai trazendo ali, né, no cotidiano. E também que a gente não tenha, né, uma base ali do que está sendo compartilhado com esses jovens, com essas crianças e adolescentes, que são grupos mais vulnerabilizados, né? E que por vezes têm acesso ao aparelho, à plataforma, à rede social, mas não têm a compreensão do que é a cidadania digital. Então, quais são os riscos e limites, né? Quais são as implicações, o que fazer para proteger os seus dados e como é que você se relaciona da maneira mais segura e saudável possível com esse contato que você está tendo com a tecnologia e as redes sociais e inteligências artificiais no geral. Beth, a gente vê que as crianças estão cada vez mais ansiosas, deprimidas e até mesmo colocando em risco a própria vida. Por que isso está acontecendo? Mauro, e como colocou a Tainá, né? A gente vê que as crianças não têm hoje uma consciência, uma noção dos riscos que estão associados ao uso da tecnologia. E na construção do programa, eu, através do movimento Desconecta, que é um movimento que reúne aí várias famílias e líderes, educadores, para tirar um pouco as crianças e os jovens do uso da tela e as telas das escolas, eu cheguei a uma live incrível da juíza Vanessa Cavalieri. Ela é da Vara da Infância do Rio de Janeiro. E ela relata que as crianças, em razão da internet, estão em níveis assombrosos, extremamente mais expostas ao crime de ciberbullying, por exemplo. Em várias redes, o Discord é uma delas, uma das principais, mas agora muitas escolas, muitas crianças, até organizações criam perfis no Instagram, por exemplo, que são chamados de Explana, em que os alunos daquela escola, somente os alunos são aceitos e através dos stories acontecem todo tipo de humilhação, de ridicularização, de agressão, de exposição da intimidade das crianças, em que filmagens são não autorizadas, são publicadas o tempo todo e algumas delas viraram centros profissionais de fofoca. Então, inclusive eles colocam, a juíza destacou, fofoca é notícia. E baseado numa crença de um anonimato, né, acreditando esses organizadores que estão no anonimato, todo tipo de violência corre ali por essas redes. Além disso, você tem um novo tipo de pornografia infantil, Mauro, que assim, assustador. São crianças que estão no espaço ou jovens ali que começam a se relacionar, por exemplo, num evento social e são filmados à revelia e essas imagens são colocadas na internet também. E isso tem prejuízos enormes e tal para a integridade, para a dignidade, né? Enfim, para a moral e a honra desses jovens. Sem falar no fato de que
essa pornografia tão precoce e tão acessível na internet também está levando, segundo a juíza Vanessa Cavalieri, que as crianças também promovam estupros, né, precocemente, estupros até mesmo associados aos vínculos que tem nas escolas, reproduzindo imagens, vídeos, cenas que vêm de pornografia na internet. Então, assim, essa juíza julga casos, porque estão sendo cada vez mais frequentes, de crimes cometidos de crianças entre 12 e 18 anos, jovens, e eles estão, sim, segundo o estudo, associados ao uso das redes sociais. É bem complicado, essa live que eu estou citando está no perfil do Daniel Becker, e essas novidades são bem, assim, preocupantes, Mauro. Esse é o problema do conteúdo tóxico na internet, né? Assim, com plataformas como o Discord, que você citou, onde muitos crimes são cometidos, né? Um dos problemas centrais é que as plataformas elas não são acessíveis e o funcionamento delas é um mistério. A gente não sabe para onde vão os dados, como eles são armazenados, como são tratados, e isso contribui para a gente viver numa sociedade cada vez mais vigiada. Mas como é que fica, por exemplo, se uma inteligência artificial leva uma criança a cometer um ato extremo ou incita a comportamentos autodestrutivos? Exatamente, Mauro. A gente vê o ChatGPT, por exemplo, dizendo coisas absurdas, né? Ah, você agora pode tomar um chá de pedra para você se acalmar. E são realmente bugs que a gente chama, né? Porque essa inteligência, ela recolhe bilhões de dados na internet e isso envolve dados de violência, isso envolve informações falsas e toda sorte. Não tem como controlar os sistemas. Imagina o risco potencial na mão de uma criança só, né? E também a gente tem que analisar o que você colocou, e a Tainá também mencionou, que é a opacidade dos sistemas algoritmos das plataformas digitais, que não respondem a nada nem a ninguém, que estão, digamos assim, acima da soberania das leis e dos países. Portanto, a gente precisa de duas coisas para a gente enfrentar esse problema, além da mobilização de movimentos como o Desconecta, que é a sociedade, os pais, as escolas. A gente precisa de estudar o comportamento das plataformas e dos algoritmos. Precisa que a academia encare de verdade essas pesquisas científicas e tenha acesso aos dados. E precisa regular os algoritmos, que a gente já fala aqui da nossa economia política, para que essas perguntas sem respostas passam a ter um esclarecimento. Por isso a gente vai ouvir mais uma vez a Tainá, que ela é uma das pesquisadoras que está aí à frente desse movimento. Essa não é uma pesquisa que eu faço, a gente precisaria entender qual é a plataforma que a gente está utilizando como uma referência aqui, né? Se essa plataforma ela tem um cuidado com os dados das pessoas, né? Para onde essas informações estão sendo encaminhadas, de que forma essa plataforma ela funciona. Mas, no geral, o que a gente observa é que existe hoje uma regulamentação que está em tramitação e que se preocupa em compreender os impactos, né, que essas plataformas, que a inteligência artificial, sobretudo, né, que a gente está falando aqui como plataforma, pode ter na vida das pessoas. Então, no geral, é compreender cada plataforma individualmente, observar de que forma ela foi desenvolvida, para então a gente poder afirmar, né, quais são os riscos desses aplicativos, dessas plataformas, dessas redes. Mas, no geral, o que a gente compreende é que é preciso que a gente não tenha, né, não adote ou não demonize os aplicativos, as redes sociais, a própria inteligência artificial sendo utilizada como recurso terapêutico, mas encontre mesmo a regulamentação que possa, de alguma forma, observar se ela produz um impacto, como é que eu posso mitigar esse impacto, né, o que é que eu posso trazer de recurso e encaminhamento para as pessoas que podem ser, de alguma forma, afetadas por esses impactos que vão estar acontecendo ali na interação dessa pessoa com essa tecnologia, a plataforma, a rede social e afins. Beth, para finalizarmos, você pode citar exemplos de projetos de lei e de medidas que impactam a transparência e o uso ético e saudável desses algoritmos? Mauro, a gente tem diversos projetos de lei que já estão tramitando, né, aqui na Câmara dos Deputados, projetos que estão no Senado Federal, para garantir a transparência, o uso ético dos algoritmos, o uso voltado, centrado para a proteção da vida, proteção do humano. Eu posso citar, por exemplo, o que a gente pode chamar de marco legal da IA, que é o PL 2638 de 2023. Ele propõe, por exemplo, essas diretrizes éticas, inclusive
explicabilidade, ou seja, a gente tem que entender como é que os algoritmos funcionam, e auditoria, a possibilidade de realmente dos estados terem, os governos terem acesso ao funcionamento dos sistemas, coleta de dados, quantidade de dados, armazenamento de dados. A gente tem também a LGPD, que é a nossa Lei de Proteção de Dados, 13.709 de 2018, que dá vários direitos ao cidadão. Consentimento, não pode publicar dados sem o consentimento do seu titular, também precisa ter um tratamento todo diferenciado para dados sensíveis, dados de crianças e adolescentes precisam de autorização de pais, o uso muito mais comedido da rede por crianças e adolescentes que não podem estar em redes sociais interagindo. Uma criança de 9 anos, isso é um completo absurdo. E também, claro, sempre falando, né, o PL 2630, agora voltando para o projeto de lei, que traz, além do dever de cuidado, que vai tratar do que a gente falou aqui, de massacre nas escolas, essas pornografias sistêmicas. Um outro crime que está acontecendo muito também, fechando, Mauro, são o ataque, a violência de crianças e adolescentes contra pais e mães que estão tentando controlar o uso do celular. Né? A gente teve recentemente em Brasília uma criança, um jovem que chegou a matar a mãe, né? Cometeu um homicídio, e percebeu-se ali que o motivo foi realmente que ela retirou o celular. Também aconteceu recentemente um caso em São Paulo e um caso no Rio de Janeiro. Bastante preocupante, e o PL 2630 também discute o anonimato e responsabiliza as plataformas digitais pelo conteúdo tóxico, nocivo, violento, criminoso e os crimes que estão sendo praticados nessas redes sociais. Inclusive o Twitter é apontado nos estudos como uma das redes onde mais acontece violência, pornografia, discurso de ódio contra crianças e adolescentes, envolvendo eles também nessas redes. O Twitter está, né, o X está inclusive suspenso no Brasil. Ok, Beth Veloso e o Papo de Futuro, que volta na semana que vem. Obrigado, Beth, e até terça-feira. Até terça-feira, o assunto rende. Vamos lá nas nossas redes sociais, interagir com a gente, traz mais situações, mais casos, para a gente ver que a gente não está falando aqui em teoria, isso aqui é a vida real e é a vida das pessoas que está em jogo.